O texto sobre psicanálise selvagem está no mesmo livro do que nós estudamos na semana passada, que foi o 5 lições sobre psicanálise, porque é um texto da mesma data, né, de 1910, e que tem tudo a ver com o que a gente conversa sempre aqui, né? E é interessante que a gente conversa muito a partir da ênfase dos autores pós-freudianos, dos autores contemporâneos, que trazem questões muito importantes para a gente pensar sobre a psicanálise, mas é aquela história, né? Todo autor que a gente gosta, que a gente segue, que a gente fala que desenvolveu a psicanálise, todos eles, sobretudo, são freudianos, né? Então, por exemplo, vocês sabem que a minha paixão pela Melanie Klein, o tanto que eu falo dela, e aí, quanto mais você conhece o texto dela, mais você diz, Melanie Klein se aprofundou em Freud, pegou alguma coisa de Freud e mergulhou bem naquilo. Freud traz um panorama geral de muita coisa para estabelecer algo, e cada autor pega um ponto e mergulha profundamente naquilo. Bion é extremamente freudiano, ele mergulha num ponto, principalmente ali nos 2 princípios do funcionamento mental, que quando nós entrarmos em Bion, é um texto freudiano que nós vamos ler. Então, veja, é aquela história, né, que a gente ouve os psicanalistas falarem, está tudo em Freud. E quando nós conversamos sobre como abordar o paciente e tal, e nós vemos pessoas que fazem algumas considerações, algumas interpretações mais diretas, não porque Freud disse isso, e aí se dá desculpa, não, porque fulano é freudiano, não, porque ele segue muito Freud ao pé da letra. E aí, esse é um exemplo de um texto que a gente vê Freud negando algumas coisas que pessoas fazem em nome dele. Então, ele começa o texto contando de uma situação, né, um texto sobre psicanálise selvagem. Eu lembro da minha primeira professora de psicanálise, que quando eu lembro de alguém fazer algum comentário, então isso aqui é aquilo, e ela fala, gente, dizer isso é uma selvageria. Ela falava desse jeito, uma selvageria. E quando eu descobri que esse texto em Freud, eu falei, é daqui que ela tirou, né, quando eu estava nos meus primeiros passos na psicanálise. Psicanálise selvagem é o quê? Eu acho que tem a ver com fazer essas interpretações que liga, eu falo, né, que liga Lé com Cré. Se é isso aqui é porque aconteceu isso na infância, porque o Édipo é assim. Então se ela tornar consciente isso aqui que está inconsciente, vai resolver. E isso é a psicanálise selvagem. A psicanálise feita de qualquer jeito, impulsiva. É uma psicanálise muito teórica. Tentar aplicar a teoria, ler Freud, ler textos psicanalíticos de forma superficial, falar, entendi, pode mandar o paciente que eu vou saber o que fazer. Essa segurança toda, essa arrogância nossa de achar, entendi psicanálise e agora é só fazer, isso é psicanálise selvagem. Né? É o que o Bion falava. Se em uma sessão de análise, um dos dois ali da dupla não estiver com medo, tem alguma coisa errada. Algo está de errado. Se um dos dois não estiver com medo, não estiver assustado. Por que com medo? Por que assustado? Porque do que ele está falando? Porque é uma experiência realmente assustadora. Por que é uma experiência que tem que ser assustadora, tem que nos dar um frio na barriga? Porque nós não sabemos. Quando não tem medo, é porque nós estamos falando para nós mesmos que nós sabemos fazer. Eu já sei lidar com esse aqui, é um histérico. Eu já sei lidar com esse aqui. Ele tem um trauma disso. Quando tem trauma disso, eu já sei. Pode trazer. É interessante em grupos de psicólogos que costumam passar um paciente para o outro, encaminhar pacientes, essa colaboração que as pessoas fazem. Alguém aqui tem experiência com luto? Alguém aqui tem experiência com divórcio? Alguém aqui tem experiência com abuso infantil? E é engraçado que em grupos, inclusive, com psicanalistas. Olha, eu sou especialista em luto. Você pode ser especialista em luto, mas você não é especialista no enlutado. Você pode falar muito de luto. Luto é uma teoria, é um conceito. Agora, o enlutado, ele está ali para ser descoberto. E não para você chegar com essa arrogância. Isso é a arrogância que o Bion propõe. Que é um texto dele, da fase que chamam de a fase psicótica do Bion, não no sentido dele ser psicótico, mas a fase em que ele escreve sobre a psicose. E essa arrogância psicótica, porque é uma psicose nossa, afirmar, acreditar que sabemos.
Como eu sei sobre um paciente sem conhecê-lo? Sem estar com ele. Então, gente, eu estou aqui com um caso de uma mãe que a filha foi abusada pelo padrasto, a filha já está em tratamento, só que eu preciso encaminhar essa mãe, alguém pode atendê-la? Ah, manda para mim porque eu já sei. Isso é arrogância. E no caso de um psicanalista, não quero nem falar das outras abordagens, porque eu não tenho nem conhecimento para falar sobre as outras. Mas isso é uma psicanálise selvagem. O selvagem, aqui na nota de rodapé, na página 326 das obras completas, o volume 9, o tradutor fala que essa palavra tem o sentido, pode ter o sentido de desregrado, irregular. O selvagem, aqui ele escreve assim, sentido que não é tão frequente em português, mas que se acha, por exemplo, na expressão capitalismo selvagem. Então, uma coisa violenta, feita de qualquer jeito, exagerada, sem equilíbrio, sem ser comedida. Então, eu faço essa ponte entre a selvageria do analista com a arrogância do analista. A nossa arrogância pode nos levar a praticar uma psicanálise selvagem, certo? A nossa arrogância, Bruno, o que é arrogância? Eu acho que, para mim, a minha forma de ler esse texto do Bion, que eu penso que tem a ver com isso, e eu vou falar mais aqui do texto. Para mim, a arrogância, ela tem a ver com esse sentimento, essa sensação de que eu conheço algo que eu nem investiguei, que eu não busquei. Então, por exemplo, a Eliane está aqui com a gente e entrou e explicou, não vou poder abrir a câmera porque eu estou aqui ocupada, e me explicou, porque ela não vai poder abrir a câmera hoje. Então, para eu saber por que a Eliane não está aqui com a câmera aberta, não está falando, não está participando, eu preciso ouvi-la. Agora, imagina que ela não me fala e eu fico aqui, a Eliane nem abriu a câmera hoje, totalmente desinteressada. Não, mas a Eliane, ela deve estar aqui, eu não sei, de tabela, né? Porque nem abre a câmera. Então, assim, eu já sei porque ela não abre a câmera. Eu já sei porque ela não está participando hoje. Isso é uma arrogância. Eu achar que eu sei, eu não faço ideia porque alguém faltou hoje. Eu não faço ideia porque alguém vem, porque alguém participa. Não, fez essa pergunta porque está querendo me testar. É uma arrogância. A pessoa falou que está querendo me testar. Não, parece. Não, mas parece por quê? Veja, a arrogância, ela surge quando as dúvidas acabam. A certeza é uma evidência da arrogância. A certeza é uma evidência da arrogância. Porque quando eu tenho certeza, não há dúvidas, eu sei que é isso. Mas eu sei como. Então, aplicando isso à clínica, por isso que a gente tem que ser cuidadoso com a questão. Vamos tentar aplicar isso à clínica, que é o nosso objetivo aqui nesse curso. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com a psicopatologia, as classificações. Uma vez eu falei lá no Instagram, num post só, eu tive a audácia de falar sobre as 5 linguagens do amor e sobre os 4 temperamentos. Numa publicação só. Eu apanhei bastante nos comentários por causa disso. Algumas pessoas entenderam que era uma crítica ao autor, à proposta. É uma crítica, não é uma condenação. A crítica, a reflexão quando eu falo que existem 4 temperamentos, e aí a Maria entra no meu consultório, e ali numa investigação rápida eu defini que a Maria é sanguínea. Então, a Maria é fleumática, então eu já sei. Então eu já sei como tratar. E um dos argumentos que me usaram lá, isso já tem, não sei, mais de um ano, talvez, que eu escrevi sobre isso, alguma coisa lá no Instagram. E um dos argumentos que me deram, assim, me ajuda muito, porque depois que eu descobri que o meu marido é sanguíneo, ficou muito mais fácil de lidar. Porque eu sei que ele é sanguíneo, eu já sei como tratar um sanguíneo, porque lá no livro está escrito como se trata um sanguíneo. Sanguíneos são assim.
Então eu não me assusto mais quando ele age desse jeito, porque eu já sei que sanguíneo é assim. Isso, e aí fica uma coisa meio, isso não é ele, é porque ele é sanguíneo. Mas uma outra forma também de usar é o que a pessoa está dizendo, não me surpreendo mais. E isso é uma coisa que assusta a gente, a surpresa. A surpresa aparece enquanto a dúvida. Eu não sei quem é a Maria, preciso conhecê-la. É muito esquisito para essa esposa dormir ao lado de um homem que ela diz, eu não o conheço, não sei como ele é. É claro que, veja, eu não estou falando que é para viver isso de forma radical. Tem um filme que eu gosto muito, Como Se Fosse a Primeira Vez, vocês conhecem? Sim. Eu acho esse filme tão bonito, é antigo pra caramba, né? Mas eu acho ele tão bonito. Esse é o meu lado romântico, né? Eu acho ele muito bonito, adoro esse filme, inclusive quero assistir de novo. Mas não é sobre bater a cabeça e todo dia entrar do zero, mas é buscar algo parecido com eu não sei, estou aqui para descobrir. Porque eu me torno um psicanalista preconceituoso, eu tenho um conceito preconcebido sobre este paciente. Né? É interessante como as pessoas trabalham, né? Não tem a ver com a psicanálise, é que eu estou esperando o paciente fulano de tal, estou aqui lendo um pouquinho sobre isso. Como se eu pudesse me armar e me preparar para tratá-lo. Eu postei lá, eu acho que ontem, um vídeo que eu gravei faz um tempão e eu consegui subir ele só ontem. Um vídeo lá no Instagram falando justamente sobre isso. Se a gente for criar protocolo para atender, então a gente teria que criar 8 bilhões de protocolos, um para cada ser humano do planeta, porque nenhum é igual. E como que eu vou criar esse protocolo? Só conhecendo essa pessoa. Mas tem uma questão, tem um adendo a esse protocolo. O paciente que entrou hoje, o João que entrou hoje, o João Pereira que entrou hoje, não é o mesmo João Pereira que vai entrar amanhã. Por isso que eu preciso zerar. As dúvidas são muito importantes. As perguntas são muito importantes. Deixar a questão em aberto. Que é aquela frase citada por Bion frequentemente, os bionianos. Onde eu entro numa reunião, num curso, num grupo de estudo de Bion, alguém fala isso. Que a resposta mata a pergunta. Se eu já tenho a resposta, não tem mais o que questionar. Só que se também não tem questão, não tem pergunta, acabou a investigação. Se eu já tenho resposta, não tem pergunta, acabou a investigação, a psicanálise é inútil, porque a psicanálise é um instrumento de investigação. Ontem foi o dia do meu grupo, eu tenho um grupo de pais. Antes eu perdi o controle desse grupo já, né? Porque antes eu tinha um formulário que se inscrevia, eu lia, conhecia, tem 3 filhos, tá entrando que tá interessada nisso, colocava para dentro a pessoa do grupo. Agora a mulherada, ela pegou o link do grupo, ela sai convidando as vizinhas, todo mundo. Tem lá umas 35 mulheres no grupo. Então toda reunião tem gente nova. E aí ontem eu propus uma questão, uma conversa, eu comecei a fazer perguntas muito difíceis dentro do assunto. Né? Como que a gente faz isso, se tem isso? Aí teve uma hora que eu falei, eu acho que quem tá aqui pela primeira vez está assustado, porque veio conversar com um profissional procurando respostas e vai sair daqui com mais perguntas. Essas perguntas ajudam a gente a pensar. Nossa, nunca me perguntei isso sobre o meu filho, agora eu tô em crise. É uma forma de você colocar essa mãe para pensar sobre o que ela faz com o filho. E sair do automático. As perguntas nos ajudam, como profissionais, a isso. Sair de um atendimento automático. Ir para a busca, para a pergunta, quem é esse paciente? O que é isso que ele está me falando? Não ele falando lá, mal do pai dele, Édipo, já sei. Não, mas o que é isso que ele sente pelo pai dele? Essa pergunta que fica no ar, em algum momento, quando fizer sentido, propor a pergunta para ele, no sentido de quando você faz essa pergunta para o paciente, provocativa, às vezes, para abrir um caminho de investigação. Nunca tinha pensado nisso. Quando o paciente fala, nunca tinha pensado nisso, não é uma massagem no nosso ego de uau, falei uma coisa que eu nunca tinha pensado. Não, mas é exatamente isso. Então vamos pensar. Aí o paciente fala assim, mas o que você acha? Olha, eu também não sei, a gente pode pensar junto. Tem um palpite do que isso pode ser, mas vamos pensar, será que faz sentido isso aqui? Na hora que você estava falando, me veio isso. Vamos pensar, vamos investigar. A psicanálise, em sua essência, é isso. Mas vamos lá para o texto, rapidinho, né? O Freud, ele conta que chega uma paciente falando que passou num médico este que estudava Freud, ou seja, um psicanalista em formação.
informação indireta, só com os textos ali, psicanálise hiper mega recente aqui, né, gente? E esse médico, esse psicanalista, ouviu essa mulher estava sofrendo de angústia, de sintomas histéricos, de angústia, né, e ela fala, e ela, recém-divorciada, isso mesmo, de angústia, tinha seus 40 e tantos anos, bonita, pelo que Freud fala, ele fala, estava bem conservada, 40 e poucos anos, tinha acabado de divorciar do marido e estava muito angustiada. Foi ao médico e o médico falou: olha, você tem 3 opções. Gente, olha que engraçado, né? E é engraçado que é uma história lá de 1900 e sabe quando? Foi publicado em 1910. Então, 9, 8. E hoje a gente vê, eu não sei, gente, mas eu vejo tanta gente fazendo coisa parecida. E não é gente ruim, não. É gente boa, é professor. E aí o médico falou para ela assim: olha, você tem 3 opções. Ou você volta para o seu marido, ou você arruma um amante, ou você começa a se masturbar. Porque a sua angústia, em outras palavras, é falta de orgasmo. É falta de prazer sexual. É o desejo sexual inibido. É claro que é, eu li Freud. Veja se isso não é parecido com o que a gente vê por aí. Veja se não é parecido com coisa que a gente já fez também. Vamos ser sinceros. Todo mundo que estudou psicanálise começa a descobrir. As pessoas sofrem de angústia por causa de desejos sexuais inibidos. Então o rapaz vem no meu consultório, cheio de sintoma. Eu descubro que ele já se apaixonou pelo primo. Aí, os sintomas dele é porque ele não sai do armário. É claro, gente, é óbvio que é isso. Eu li Freud. É por causa do medo da homofobia. Mas se ele sair do armário, você vai ver como esse menino vai ficar bem. Tenho certeza. Arrogância. Percebe? Consegue entender o paralelo que eu fiz da arrogância com a psicanálise selvagem? Foi isso que o médico aconselhou essa paciente. Aí aqui tem um adendo extremamente ético do Freud. Eu acho o Freud assim, muito ético. Ele fala umas coisas que, para mim, precisa de muita humildade e como falta nas pessoas que escrevem hoje. Mas a psicanálise, é próprio do psicanalista a humildade. Quanto mais você estuda, mais você descobre que você não sabe e por causa disso não tem como você se achar, né? Freud fala assim, primeira coisa que é a primeira parte do texto. Vou ponderar um pouco sobre isso e aí a gente entra a segunda, que é mais ou menos tudo isso que a gente está conversando. Ele fala, quando chega um paciente pra gente, reclamando do terapeuta, do analista, do psicólogo anterior, a gente nunca deve comprar essa conversa. Vocês já receberam pacientes que passaram com outro profissional e vêm para você? Cria-se já uma competição. Será que eu vou conseguir ser melhor do que ele? Porque se a pessoa chega elogiando o último profissional, você fala, putz, a régua aumentou, né? Porque ela já conhece o que é um bom trabalho, agora veio comigo, eu vou ter que ser melhor do que ele. Ou se a pessoa chega criticando, você fala, eu jamais cometeria um erro desse. É uma massagem no seu ego. Quantas vezes atendi gente assim, que veio e porque eu estava na terapeuta e conta lá uma história, a terapeuta cometeu um erro ético. E aí, ó, então pode vir comigo, porque eu jamais faria uma coisa dessa. É um absurdo o que fizeram com você. Mas você vê, o paciente usa essa história para te envolver. O paciente usa essa história. Então o Freud, ele deixa bem claro, ele fala assim, olha, eu vou pegar isso que ela falou para escrever esse artigo, como se isso que ela falou realmente tivesse acontecido. Mas muito provavelmente não é isso que ela falou. Eu estou pegando essa história para me basear nessa história para escrever sobre psicanálise selvagem. Mas não significa que eu estou dando crédito a ela porque eu nem conheço esse médico que ela está falando. Eu não conheço o trabalho dele. E mesmo se fosse alguém que eu conhecesse o trabalho, eu não tenho como falar se a pessoa realmente falou isso. A não ser que eu perguntasse, a não ser que... Eu estou, né, gente, contextualizando, colocando as minhas palavras. A não ser que ele fizesse supervisão comigo. Eu não tenho nem condição de perguntar para ele, nem eu faria. Mas vamos pegar aqui e fingir que ele realmente disse isso para ela. Então veja que isso é uma primeira coisa. Que eu acho que é um conselho super importante que ele dá aqui e que tem tudo a ver com a nossa prática e super atual. Não compra a história que o paciente chega contando de outro profissional. Porque ele usa isso, né, para alguma coisa. E é, inclusive, o que a gente sempre conversa aqui no nosso grupo. A gente não compra história nenhuma do paciente. O que a gente faz com a história que o paciente nos conta?
a gente a gente tenta perceber a fim de que ele está usando essa história, como ele está usando essa história na sessão. Entende? Que utilidade ele está dando para esse fato que ele está dizendo que aconteceu na vida dele? É para quê? Para encher linguiça? Para a gente não tocar no assunto? A paciente chega e conta uma história, e eu lá com aquela sensação de sessão banho-maria, que não acontece nenhuma coisa, o negócio não vai, 5 minutos para acabar a sessão, eu mostro para ela o que ela fez com a sessão. Eu falo, nossa, hoje você não está deixando eu chegar. E eu demorei a sessão inteira para cair essa ficha. Eu falei, opa, é isso que está acontecendo aqui. Parece que você não está deixando eu chegar, eu estou tentando me aproximar, você está me falando para fora, me contou essa história e hoje, e eu tentei te ajudar a pensar por aqui, não foi, tentei te ajudar a pensar por aqui, não foi. Você percebeu que está um negócio esquisito aqui hoje? E aí ela fala assim, é que na verdade eu vim para cá hoje morrendo de medo da gente tocar naquele assunto que a gente tocou na sessão de ontem. Que mexeu tanto comigo que eu precisava trazer alguma coisa. É claro que ela foi, não nessas palavras, não assim direto, mas foi pegando, construindo. E então você percebe que a história que ela trouxe na sessão tinha uma função. E eu fui ali ouvindo a história, conversando sobre a história que ela me trouxe, mas tentando entender essa história está fazendo o que com a sessão de hoje? Que coisa está acontecendo? Então eu vou percebendo como que ela está me usando, como que ela me usa, como que ela usa o que eu falo. E a imagem que me vinha é que, tipo assim, eu entregava uma coisa para ela, ela amassava e jogava no lixo. Ah, mas será que é isso que está acontecendo? Nossa, parece que é isso. A história, ela pegava e jogava no lixo. E eu fui tentar colocar isso para ela. Parece que nada do que eu estou te entregando hoje é útil. E aí ela me conta que, na verdade, a história que ela trouxe era uma defesa. Uma defesa contra o quê? Contra o medo de mim. Que eu ia cutucar a ferida de ontem. Aí, uma hora ela falou assim, eu tinha certeza que você veio pra cá. Olha que engraçado. A arrogância. E aí eu tentei conversar com ela sobre essa arrogância. Claro que sem usar a palavra arrogância. Só que logo em seguida eu precisei encerrar a sessão. Mas olha que engraçado. Aí ela fala assim, eu tinha certeza que hoje você veio pra cá com isso em mente. Você chegou aqui com isso em mente. Então, quer dizer, é um analista cruel, que assim, fiz uma ferida nela ontem, vou voltar lá hoje para continuar cutucando. Esse era o Bruno que ela tinha construído, ela tinha certeza. E como ela tinha certeza, ela foi me enrolando. E aí quando eu contei para ela que parecia que nada era útil, ela falou, é que eu tinha que fazer de tudo para você não entrar e chegar no que você chegou ontem de novo. Então eu tava com muito medo de você chegar no que você chegou ontem. Olha que engraçado, né? Que interessante. Então você veja que o paciente faz algo e a gente tem que pensar qual é a função disso. Está em aberto. Eu não sei o que ele quer de mim hoje. Até que isso surge. Isso aparece. Eu jogo, aí ela me conta. Então essa é a primeira parte do texto. E aí ele entra no assunto que ele quer entrar. E qual é o assunto que ele quer entrar? Do médico que ligou o Lé com o Cré. E para resumir a história, para a gente ir para o caso clínico de hoje, Freud ele fala uma coisa interessante. O médico que faz isso é o médico que lê o meu texto e acha que já entendeu. Porque, gente, convenhamos aqui. Entender a teoria não é difícil. Nossa, Bruno, mas o texto é tão difícil. É difícil porque o nosso sistema de ensino é ruim, mas assim, qualquer pessoa alfabetizada que se familiarize. O texto não é difícil porque os conceitos são inalcançáveis para a nossa mente. Intelectualmente, se a gente se desenvolve, pega o costume ali de ler livros técnicos, esse tipo de alfabetização que consegue entender o que um autor quer dizer, um texto bem escrito. Sim, Freud escreve bem. Tem gente que fala que Melanie Klein não, mas não é difícil os textos de Melanie Klein. Ela não escreve bem, ela não escreve como um cientista, como um médico. Freud escreve como um médico. Melanie Klein escreve como uma mãe que está se enfiando na mente das pessoas descobrindo coisas. O Bill escreve de um jeito um pouco mais rebuscado, uma linguagem, ele lança mão de matemática, isso, daquilo. Mas assim, se você lê
prestando atenção e se dedicar, você consegue entender. Freud, Klein, Lacan, que o pessoal fala, nossa, como é difícil. Gente, os textos teóricos são fáceis. Se você é alfabetizado, você lê, você entende. Mas psicanálise não é ler texto. Por isso que não se for, por isso que existe o tripé. O estudo da teoria é uma parte, é um de 3. Psicanálise não é uma matéria para ser estudada. Psicanálise é uma experiência. E só se tem uma experiência caso você não seja arrogante. Você pega um prato de uma comida, por que a gente brinca que a gente come com os olhos? Um prato bem apresentado, com cara de gostoso, vai comer, ele tá até mais gostoso. O mesmo prato bagunçado, sabe aquela história que tem da briga nas regiões do Brasil, se o feijão é por cima ou se o feijão é por baixo? Maria, aí o feijão é por cima ou o feijão é por baixo? Do arroz. O feijão é por baixo. Aí, Aí você vai lá em outro estado, o feijão é por cima. Aí você vai no outro estado, é misturado, arroz e o feijão. Aí você vai lá no Rio de Janeiro, o feijão é preto. Aqui, o feijão é carioca, mas lá no Rio de Janeiro, o feijão é outro. Então é um negócio, né? Mas a comida é a mesma. Mas se a quem come só o feijão por baixo, você coloca o feijão por cima, ele não consegue. Parece que a comida fica ruim. Por quê? O sabor não muda. Saborear uma comida é ter a experiência com a comida. Mas quando eu bato os olhos, essa experiência está manchada pela minha expectativa de que eu já sei que aquela comida está ruim, está nojenta. A criança que não come e fala que é ruim, uma coisa que ela nunca experimentou. Sabe aquelas comidas exóticas? Olho de não sei o quê, língua de não sei o quê, cérebro de boi. É feio, é esquisito, mas eu nunca comi. Talvez bem apresentado, com cara de outra coisa, eu experimentasse e sei lá que conclusão chegaria. Mas um cérebro, e falar para mim que é um cérebro, eu vou ter bastante dificuldade de ter a experiência. Aproveitar a experiência e tirar uma conclusão dessa experiência, porque minha expectativa vai estar manchada com aquilo. Por quê? Cérebro, negócio nojento, ruim, isso é teoria. Comer e experimentar, deixa eu ver que gosto tem. Ah, gostei, não gostei, isso é experiência. A teoria atrapalha a experiência. Esse médico, ele tinha teoria freudiana. Angústia, desejo sexual reprimido, ela tá angustiada, tá divorciada, então tá sem sexo. Ela precisa de orgasmo, essa angústia vai sumir. Igual uma equação matemática esse médico fez. Ele não a escutou. Lembra quando Freud ele começa a construir a psicanálise e ele tem a teoria do trauma e ele vai perguntando para a mulher, porque ele quer achar a raiz, onde começou esse sintoma. Você tem que lembrar onde começou esse sintoma. Vamos chegar na raiz do sintoma. Lembra que ele era assim? Vamos chegar. Ele desenvolve, ele e Breuer, né? Eles trabalhavam assim, estão descobrindo uma ciência nova. Vamos chegar na raiz do sintoma histérico. Vamos perguntar, não, aperta a testa, faz força que você lembra. Quando você parou de tomar água? Quando você parou de tomar água? Ah, eu parei quando eu vi a empregada dando água pro cachorro no meu copo. Até que, isso Breuer, né, que atendeu essa paciente. Até que ele tá lá enchendo o saco da paciente e ela fala, deixa eu falar. Para de ficar perguntando. Para de agir como se você soubesse onde está a raiz do problema e me forçar para ir pelo caminho que você quer propor. Deixa eu ir aqui. Ou seja, deixa eu te ensinar a associação livre. Deixa eu ir falando. Vamos descobrir junto, vamos ter a experiência. Para de falar, esse vinho foi plantado nos montes, não sei o que, da Argentina, e as uvas foram colhidas e desse jeito, e amassadas desse jeito. Deixa eu tomar o vinho e ver se eu gosto ou não. Deixa eu ter a experiência com o vinho, deixa eu degustar esse vinho. Para de me explicar sobre o vinho. Larga a teoria e vamos viver essa experiência. É isso que essa paciente, a histérica,
falou lá e graças a ela a psicanálise desenvolveu. Só que essa aqui, graças a ela, a gente descobriu um jeito errado de trabalhar. Que é um médico que não a escuta. Ele já tem uma receita pronta. Tem angústia, tem falta de sexo, resolvido o problema. Próximo. Percebe? E ela vai com a amiga para o consultório de Freud e fala assim, atende a minha amiga, porque o médico falou uma coisa para ela e falou que aprendeu com você. É isso mesmo? A gente está muito assustada, que a angústia dela só vai desaparecer se ela voltar para o ex-marido, ela não quer. Se ela arrumar um amante, ela se sente muito mal. Se masturbar, então. E ele falou que se ela não fizer uma dessas 3 coisas, essa angústia não vai sumir. E ele falou que aprendeu isso com você. Você é um médico renomado. É isso mesmo? É isso mesmo? Entende? E eu não sei se vocês conseguem, quando eu coloco esse caso dessa paciente que procura o Freud, pensar quantas vezes nós fazemos o mesmo. Essa busca de ligar, de fazer a ligação com as coisas. É diferente, gente. Eu não estou dizendo que no nosso trabalho essas coisas não surgem e nós não fazemos essas ligações. Fazemos. Mas a diferença é eu ficar perseguindo essa ligação, tentando tirar a coelho da cartola, ou essa ligação surgir na sessão, na relação com o paciente, surge, a gente liga uma coisa ali, não porque a gente estava caçando de maneira estúpida, como o Bion fala, da estupidez junto com a arrogância, mas ela vem a nós. É diferente. A gente não fica pondo a mão na testa e apertando mais. A gente não faz pressão. A gente deixa subir. E vai vir, vai chegar. O que precisa aparecer. E vou fechar minha fala aqui para ouvir vocês, ou se a Iriane não puder falar, ouvir pelo menos a Maria. O Freud, ele fala aqui no texto por que esse médico fez isso. Né? Porque ele leu o texto. E psicanálise não se faz só lendo o texto. Psicanálise não se faz só fazendo curso de teoria. A teoria é importantíssima, mas a teoria é um cabide. A teoria é o esqueleto, são os ossos. Mas a gente precisa de carne, músculo, articulação, veia, sangue, órgãos, pele, vida. A teoria são os ossos. Importantíssimo. Não tem corpo sem osso. Mas também osso, só osso, também não faz gente, não cria vida. Isso é a teoria. A teoria em si, sozinha, é morta. Precisa da experiência. E a psicanálise, a experiência psicanalítica, ela se faz como? No consultório. Primeiro, comigo, no papel de paciente, e trabalhando, atendendo, ouvindo. Dezenas, centenas de pacientes. Eu vou experimentando e descobrindo a psicanálise. Mas primeiro comigo deitado no divã. Depois atendendo. Aí a teoria vai criando vida. É assim que se faz psicanálise.